Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui dar uma breve estudada o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu separei aqui para vocês, compartilhando a tela. Fala o seguinte, preste atenção, meus amados. Deixa eu colocar aqui para baixo, melhor assim. Vamos lá. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Então aqui está falando que todos os pecados serão perdoados, tá? Continuando o que está em preto aqui, depois eu vou ler para vocês a explicação do que está em vermelho. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 30. Então Jesus estava falando ali com os fariseus, os mestres da lei, que quem falasse mal dele, quem pecasse, teria perdão. Mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo é acusado de pecado eterno. Não terá perdão. E ele estava falando que Jesus fazia aqueles milagres todos por Beelzebu. Então, quando diz aqui, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, encontramos o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nós, cristãos, eu nunca falo, meus amados, de religiosidade, tá? Eu não estou falando de catolicismo, eu não falo de protestantismo, eu falo de cristão. Então, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então nós somos mentirosos, porque todos somos pecadores. Ainda estamos nesse corpo corrompido pelo pecado, estamos num mundo que jaz do maligno, somos tentados até o último suspiro de vida nessa vida. Então, nós vamos ser tentados o tempo todo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Só não pecou, mas ele foi tentado o tempo todo. Conosco também não será diferente. Tanto é que Jesus falou aqui para os seus discípulos: por causa de mim, vocês serão insultados, perseguidos. E então, meus amados, mas nós somos pecadores. Mas nós não praticamos o pecado, porque o Espírito Santo não permite que nós venhamos a praticar o pecado. Praticar, tá? Agora, aqui quando fala, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca, jamais terá perdão. É culpado de pecado eterno. Nós podemos ver isso aqui no livro de 1 João, capítulo 3, só que no versículo do 8 ao 9, que diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo. Repetindo, quem pratica o pecado é de Deus? É do diabo. Então, vamos parar com essa historinha de que a gente escuta as pessoas falar: aquela pessoa é tão boa. Quantas pessoas que fazem diversas caridades, pessoas que não têm... não tira um centavo. Eu, por exemplo, antes da minha conversão, se vocês me dessem algo, um dinheiro, seja ele de pequena quantidade ou grande quantidade, eu não ficaria com um tostão. Eu sempre devolvia a pessoa. Eu me julgava uma pessoa boa, excelente, que merecia o céu. Mas eu era um adúltero. Tanto é que as pessoas que me conheciam falavam: você não tinha cara disso. Por quê? Porque eu ocultava isso das pessoas. Então, a gente, quando está na prática do pecado, nós somos filhos do diabo. Independente se a gente faz boas obras aqui ou não. Tá? Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Há uma prática desde o princípio. Então, quem pratica é algo que a gente faz o tempo todo. Estão entendendo? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como é que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou e como que ele destruiu as obras do diabo?
pagando pelos nossos pecados. Então, quando o único sacrifício que Jesus Cristo fez, o sangue dele derramado, nós estamos justificados pelo o sangue de Jesus Cristo, que ele derramou por nós. E o Espírito Santo ele é necessário para que nós sejamos santificados dia após dia, até a glorificação. Por isso que é o Espírito Santo que nos mantém de pé para que não venhamos a cair. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E quem é que vai se cuidar para não cair? Somente aqueles que têm o Espírito Santo. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque o Espírito Santo habita nele. Porque a semente de Deus permanece nele. O Espírito Santo permanece em nós. O Espírito Santo permanece na gente. Não tem esse negócio de perder a salvação quando a gente vê essas pessoas pregando o Evangelho. Tem nada a ver com a Bíblia. Ninguém perde aquilo que nunca teve, para começar. Se perdeu porque nunca teve. Então aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque o Espírito Santo está nele. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Continuando aqui, isso está em 1 João capítulo 3, versículo 8 a 9. Então, meus amados, eu botei uma observação aqui. Ó. A blasfêmia chama o bem de mal, a verdade de mentira. Vira as costas para a verdade do Evangelho. É a apostasia. Prefere voltar ao Egito e lá permanecer. Vocês lembram quando, lá no livro do Antigo Testamento, quando Deus fala para o seu profeta, para o povo dele não voltar para o Egito, porque o Egito é uma representação do pecado, do aprisionamento do pecado. E Deus havia prometido levá-los a Canaã, que é a libertação deles. É uma terra que emana leite e mel. É uma representatividade do céu. E no meio do Egito, entre o Egito e Canaã, tinha ali o deserto. Entre o inferno e o céu, existe o nosso deserto, que é o mundo. Estão entendendo? O que explica isso? Isso explica aqui, ó, 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. É uma apostasia, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa fala que crê em Jesus Cristo, fica durante algum tempo, independente de quanto tempo fica, no Evangelho, vai à igreja, às vezes vira até pastor, estuda, faz faculdade de teologia, faz muitos... prega a obra do Senhor, converte muitos cristãos, que está sendo usado por Deus, né? Na verdade é essa. Mas ele, de repente, vira as costas para o Evangelho. Não quer mais saber do Evangelho. Um exemplo disso é uma mulher aí que participou de um reality, ficou com um problema sério de saúde, e no hospital ela falou que viu Jesus, que Jesus falou com ela, se converteu, entrou para a igreja aí pentecostal, doou seu dinheiro todinho que ela tinha ganho na sua prostituição, que antes ela praticava prostituição, mas depois de algum tempo ela queria o seu dinheiro de volta que ela tinha dado para a igreja. Ela hoje vive na prostituição, ela afirma que ama o Senhor Jesus Cristo, ela diz que também adora a prostituição, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ela quis dizer o quê? Quanto mais eu me prostituir, mais o Senhor Jesus Cristo vai abundar a graça nela. Ela será salva de qualquer maneira. Que Jesus Cristo já pagou por todas as suas prostituições, de ontem, de hoje e da manhã. Então isso o que é? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma apostasia. Por isso que 1 João capítulo 2, versículo 19 diz o quê? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Teriam permanecido com eles. O que nós lemos aqui? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, quem é de Deus, a semente, que é o Espírito Santo, permanece nele. Aqui, eles eram do nosso, olha, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Era sinal que nunca foi essa pessoa que está apostatando da fé, que está blasfemando contra o Espírito Santo, nunca foi de Deus. A semente de Deus nunca esteve nele. Então, meus amados, era só isso que eu queria falar com vocês. Vamos estudar a Bíblia, vamos ter vida de oração, vamos conversar com o Senhor, peça a Deus por sabedoria. Tomem cuidado com quem vocês ouvem. Não tem como vocês não ouvir, como vocês estão me ouvindo agora. Me coloque à prova, vamos lá ler Bíblia, vamos ver se o Hélito não falou besteira. Qualquer coisa que vocês fazem. O Hélito, essa pregação, essa exegese bíblica do Hélito não me agrada, não. Vocês vão lá, se inscreve no canal. É isso que vocês têm que fazer. Vocês não podem ficar se alimentando de heresias. Vocês têm que ter intimidade com o Senhor, não intimidade comigo ou com qualquer outra pessoa, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.